Amém. Glória a Deus, né? A paz do Senhor, queridas, Amém. querido irmão, aqueles também que veem, assistem esse vídeo, que a paz do Senhor Jesus seja repleta no seu coração, no meu coração, em nome de Jesus. Eu estava refletindo e existem alguns momentos em que nós passamos a olhar o tempo e nós muitas vezes pensamos, o tempo está passando muito rápido, as nossas idades vão avançando e aí nós paramos de olhar para o tempo e vemos e começamos a fazer uma reflexão sobre isso. E vamos pensar um pouco mais. Eu convido vocês a refletirem junto comigo nesse texto, em alguns textos que eu recolhi aqui da vida de Moisés, que também é muito conhecido nosso. E o primeiro deles está aqui no livro de Êxodo, capítulo 2, no versículo 11, e fala assim: naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado e do outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. E disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Nesse trecho, o que aconteceu? Moisés já sentia que ele precisava fazer alguma coisa pelos hebreus, que era o povo dele. Só que ele usou uma ação que não era muito conveniente. Ele matou o egípcio e depois o que aconteceu? Ele foi descoberto e ele teve que fugir porque o faraó queria matá-lo por conta dessa ação que ele praticou. Então, o que Moisés faz? Ele vai para o deserto. E nisso que ele vai para o deserto, ali ele acaba se casando, né, constitui uma família. E olha o que acontece de interessante. Moisés passa a ser um apacentador de rebanhos, que é como diz o versículo 1 do capítulo 3, que fala assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Olha que interessante, Moisés ele estava capacitado. Moisés foi um homem que viveu no meio dos egípcios. Ele adquiriu conhecimentos, vários conhecimentos ali. Ele estava com uma bagagem de conhecimento muito grande. De repente, por uma ação rápida, ele tem que fugir, largar tudo aquilo e vai para o deserto apacentar um rebanho. Curioso, não? E Moisés tinha em torno de 40 anos quando isso aconteceu na vida dele. E Moisés fica nessa situação por mais 40 anos. Quando ele tem esse encontro aqui com o anjo do Senhor, com o próprio Deus, Moisés tem, nesse momento, quando ele recebe a ordem de ir ao Egito
para libertar o povo, ele tem 80 anos, ou seja, 40 anos ali cuidando de rebanhos. Curioso, não? Moisés poderia pensar, mas o que estou fazendo aqui? 40 anos? Será que em algum momento na vida Moisés cuidou de rebanhos lá no Egito? Nós não sabemos porque a Bíblia não fala, mas pela educação que ele teve, nós podemos fazer algumas suposições. Enfim, Deus tem um propósito em todas as coisas. E esse propósito, se nós formos olhar, Moisés cuidava de rebanhos. Quando ele vai para o Egito, para começar a fazer o que o Senhor designou para ele, e mais à frente nós começamos a ver isso, né? Moisés vai fazer o quê? Ele vai retirar o povo do Egito. E esse povo, nós podemos comparar a um grande rebanho. Será que Moisés, nesse momento em que ele cuidava das ovelhas, ele não estava aprendendo a cuidar de rebanhos? Sim. Ele estava se preparando, entre outras coisas, para conduzir esse grande rebanho de Deus pelo deserto, esse grande povo de Deus pelo deserto. Então, os 40 anos que Moisés ficou ali no deserto, cuidando do rebanho de Jetro, ele estava se preparando para assumir uma parte da missão que Deus estava dando para ele. E nesse momento, quando Moisés obedece e retorna ao Egito, ele começa a ter intimidade com Deus. Olha que coisa boa, né? Intimidade com Deus. Deus falava com Moisés face a face. Deus falava diretamente com Moisés. Ele dava as instruções e Moisés executava. Então, mais à frente, Moisés cumpre a missão que Deus deu para ele e conduz o povo até próximo da entrada da Terra Prometida. Então, o que isso tem a ver conosco? Tem momentos em que nós paramos e pensamos, puxa, está passando tanto tempo na nossa vida e nós não chegamos em tal ponto ou chegamos onde gostaríamos ou algumas coisas estão nos desviando de algum foco, mas nós estamos caminhando, buscando ao Senhor. Então, esse tempo em que nós estamos, assim como Moisés, é um tempo de aprendizado para muitas coisas nas nossas vidas. Um comentário muito bom que a Marilene fez. Eu quase fiquei depressiva, mas não fiquei porque estou buscando ao Senhor. Quantos de nós aqui talvez não estejamos falando as dores que estamos sentindo, mas nós estamos buscando ao Senhor. É um tempo que talvez seja necessário para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. Quantas pessoas estão isoladas sem poder sair? É tempo de amadurecimento, é treinamento. Moisés foi treinado a fazer uma coisa que ele nunca imaginava que fosse fazer, apacentar rebanhos. Mas isso fazia parte da preparação que ele precisava para levar e apacentar aquele povo todo no meio do deserto, quando eles saíram do Egito. E isso tudo deu a Moisés um presente maravilhoso, que foi essa intimidade com Deus. Então, que nós possamos ter isso na nossa vida, essa intimidade com Deus. É um momento de isolamento para algumas pessoas, ou um momento de meio isolamento para outras pessoas, porque nem todos podem estar circulando para lá e para cá por conta da pandemia? Sim, mas são momentos em que nós temos a oportunidade de buscar a Deus, buscar essa intimidade, de ler a palavra, de orar, de conversar, de fazer reuniões de comunhão entre nós e comunhão com o Senhor. E no final, o que nós desejamos é cumprir a nossa missão, assim como Moisés também cumpriu a missão dele. Então, queridas, queridos, aqueles que nos
assistem, que nós pensemos nisso, que não fiquemos abatidos com sentimentos depressivos, nem entristecidos, não. Olhemos para frente, busquemos ao Senhor, perseveremos em buscar ao Senhor, a presença dEle, que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Nós não compreendemos muitas coisas, mas uma coisa é certa, que confiemos no nosso Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigada, meu Senhor. Obrigada porque nós vimos aqui com Moisés os processos que ele passou, mas o quão interessante foi o seu treinamento na vida dele. Que da mesma forma, Senhor, nós possamos estar, talvez não compreendendo, mas vivendo os seus treinamentos e continuando, olhando e buscando a sua face. Porque nesse caminho que estamos indo, que é o caminho, a verdade e a vida, nós, Senhor, temos um privilégio de estarmos em Tua presença. Então, Pai, que nós possamos permanecer na Tua presença, sendo tratados, cuidados, ensinados e continuando certamente sendo amados por Ti. Muito obrigada, Senhor. Toma nossas vidas em Tuas mãos e que nós nos lembremos sempre de estar e buscar a Tua face. Em nome de Jesus. Amém. Amém.